Gente, mas olha só. Agora, voltando sobre a ótica do colecionador, né? O que o colecionador está em busca quando compra um bootleg, né? Fernando, uma versãozinha diferente, uma gaitinha que não tinha no disco, uma música que não foi lançada. Sim, basicamente é isso, né? O colecionador não quer comprar um produto definitivo, totalmente finalizado. Não tá. Tanto é que na época do LP, os bootlegs, eles vinham com uma capa bem vagabundinha. Bem tosca, né? Selo não tinha nada escrito no selo, entendeu? Bom, enfim, é isso. Nossa, só para eu queria falar naquela hora que o Francisco, acho que estava falando do John, né? Falar da entrevistas, né? Que ele comprava bootlegs e tal. Tem até um negócio que ele parece que ele achou um bootleg que ele achava que eram as gravações da Decca, ele mandou pro Paul, né? Ele mandou até com um bilhetinho. Ah, Paul, você não vai acreditar, olha só o que eu achei. As gravações da Decca, até que a gente não era uma bandinha ruim, não, né? E tal. E eram gravações, na verdade, da BBC. Lembrei de uma coisa aqui também agora, na turnê de 90 do Paul, eu tinha algumas entrevistas coletivas que ele dava antes do show, né? E um cara comentou alguma coisa sobre bootlegs, né? Aí o Paul olhou para ele. Esse cara. Do you buy bootlegs? O cara falou, yes, rest this man. Lembrei disso agora. É isso. Bom, galera, eu vou seguir uma ordem aleatória aqui, mas vou começar pelo Alan, que ele vai ficar com a gente até as 8h30, que ele tem ensaio da banda dele, né? Então eu vou pedir... Why My Guitar Entre Whips, que ele tem que ensaiar. Vai ser show de Paul McCartney, não vai ter o Why My Guitar Entre Whips. Vai ter só essa, não. Essa é especial. Alguém aqui falou que você tem que fazer um bootleg com 100 versões de Why My Guitar Entre Whips. Olha, eu não tenho 100 versões, mas eu tenho algumas aqui. Com as bandas que eu já toquei para lançar como bootleg. O Alan trouxe para a primeira apresentação aqui para botar na mesa o Star Club de 62, né? Exatamente. O pessoal fala, eu não ouvi, eu ouvi há muito tempo atrás, mas MP3, assim, eu não sei se é o mesmo do lançamento. Mas ele é bem tosco, né? Barulhento, tudo, né? Exato. Assim, Por que esse registro é tão simbólico que vale a pena você destacar para ter entre os 10? Cara, o Star Club, ele, na verdade, ele foi lançado em 77, oficialmente, né? O Alan Williams esteve envolvido na época com esse lançamento, ele saiu com um LP duplo, né? Com a capa preta, e aí, a partir desse lançamento, né? Depois foram saindo vários outros, aí alguns editavam, aí daqui a pouco encontravam mais músicas adicionais e colocavam, e tal. Ele chegou, inclusive, a ser vendido até nas lojas americanas, em CD, você se encontrava isso assim, fácil. Verdade. Lançado pela CBS, Rocking the Star Club, uma capa vermelha e uma capa azul. Não, tem um que eu lembro que era uma capa preta com uma foto meio azulada, assim, no meio. Enfim. Tem essa versão também. Pois eu já tive essa versão, inclusive. Enfim, eu acho ele vital porque eu acho que é um registro único dos Beatles ao vivo. Fora ser a única gravação dos Beatles ao vivo em Hamburgo, embora ele já estava ali, né, progredindo na carreira, né, eles já tinham lançado o Love Me Do, já tinham lançado Please Please Me, né, era a virada de ano, né, de 62 para 63, então eles já estavam tocando já com a roupinha mais bonitinha, já não tocavam mais de couro, né, mas assim, o Ringo já estava na banda, já não era mais o Pete Best, mas eu acho um registro essencial para que todos ouçam, apesar da sua qualidade tosca, né? Porque, cara, ele tem músicas aqui que eles tocaram que eles nunca mais tocaram, pelo que se saiba, né? Eles não tocaram em outros registros, em outras ocasiões. Tem várias músicas que só tem aqui, né? Tipo, eles tocando Falling in Love Again, eles tocando Red Sails in the Sunset, né? Não tem nenhum registro deles tocando essa música em outro lugar depois daqui. Aí tem Sheila, que é uma música que eles supostamente até depois tocaram no BBC, mas não perderam a fita. Aí tem o She Me Like Kate também, que é uma música que eles também não tocaram depois. Então enfim, fora, né, as músicas do próprio catálogo,
em versões muito mais assim ferozes, eu diria. Né? Tem, por exemplo, tem Mr. Moonlight, até que eles regravaram depois, mas numa versão mais rápida, até com mais pegada, Twist and Shout com mais pegada. Tem um cover que ele já é conhecido, né, de Hip Hip Shake, mas também bem mais. Enfim, sabe, é um show muito energético dos Beatles, né? Eles estão com o sangue nos olhos ali na performance, embora depois o George Harrison deu entrevistas meio que, né, não estava bêbado, são as piores gravações que fizeram da gente, a gente estava, né, porque depois isso deu um problema legal. Quando lançaram uma versão do Star Club em CD, no fim dos anos 90, os Beatles entraram com um processo contra quem lançou, e o George teve que representar os Beatles na justiça. O John gostava. O George era, para variar, era o que sempre empombava. O George nunca gostava de nada, né? Então, nada. E tem um lance interessante nesse Star Club, que quando ele foi lançado em 77 pela Linga Song, até hoje eu não esqueço o nome dessa gravadora, esses shows foram realizados em dezembro de 62. Só que eles não podiam dizer que os shows eram de dezembro de 62, porque eles já tinham um contrato com a EMI e tinham Ringo. Então tinha que ser em agosto. Então eles disseram que os shows foram em agosto e que era o Pete Best na bateria. Isso. É verdade. Porque justamente eles precisavam se livrar de problemas legais. Evitar o máximo de problema legal com relação ao lançamento do disco. O texto que vem na versão da Linga Song, aquilo ali é cheio de informação tudo errado. Sim. De propósito. Sim. Para confundir o consumidor. Sim. Muito bom. Mas temos um superchat aí, gente. Tem um superchat aí. Maravilhoso. Vingativo. Saudações palmeirenses ao Francisco. É que eu digo, acidentes acontecem. Valeu, Vitor. Tamo junto. Obrigado aí pelo apoio. Deixa eu só falar com o Márcio. Márcio, infelizmente, não tem vídeo exclusivos para os membros ainda. Mas é algo que eu penso em fazer e tudo. Mas eu preciso primeiro fazer o canal crescer e se sustentar. Assim. Ainda hoje, com a ajuda dos Sem Carisma, dos membros, dos Pix, dos Superchats, eu ainda desembolso uma grana para manter o canal e aí fico sem tempo. Mas eu quero fazer isso e ter itens exclusivos para os membros e tudo. Farei isso logo que possível. Desculpa, Alain. Não, imagina. Eu queria fazer uma pergunta para o Alain. Alain, esse material de Hamburgo, para uma pessoa que vai começar a ouvir bootleg, é uma boa? Ou ela é só um registro histórico para colecionadores, entendeu? Para quem já é fã. Sim. E, assim, pela qualidade técnica, eu vou dizer que é um registro histórico, né? Porque as vozes estão meio distantes, embora você escute alguma coisa, né? Tenha músicas que você escuta melhores do que outras e tal, mas pela qualidade técnica em si, embora hoje em dia, com a tecnologia, né, com inteligência artificial e tal, conseguiram dar uma melhoradinha. Até saiu recentemente que o Peter Jackson comprou as fitas, supostamente as originais, e que estaria tentando limpar com aquele programa que a equipe dele criou, né, o MAL, mas que ele ainda não chegou num resultado satisfatório, né, mas que ele avisou a Apple da compra, né, e que a Apple não teria num primeiro momento interesse em lançar, embora eles tenham usado trechos disso no documentário Anthology, né? Mas digo disso do Star Club, né? Tem lá no episódio 1 alguns trechinhos. Mas a Apple falou que se de repente, né, ele apresentasse alguma coisa com resultado satisfatório, né? Eles deixaram meio que em aberto, mas dizendo que no primeiro momento não lançariam essa gravação. Mas eu acho que é legal. Por exemplo, você pega Nothing Shaking, But the Leaves on the Trees. Aqui é uma versão que tem muito mais punch. Você vai escutar da BBC, já é uma pegada mais country, entendeu? Então, acho que vale a pena por conta disso. Eu considero um registro vital, né, de quem quer pegar, pelo menos ali, o finalzinho do que eram os Beatles em Hamburgo. Muito bom. E o segundo título que você trouxe, Alain, foi o Complete BBC Sessions, né? Isso. É um produto que se tornou oficial, uma parte dele, né? Tem muitas gravações. Pequena parte. Uma pequena parte. Pequeníssima parte.
Já se tornou oficial e tal. Mas fala pra gente o que tem de diferente nessas gravações da BBC. Então, essa coleção do Complete BBC Sessions, ela é dos anos 90. Se não me engano, ela sim, ela é de 93. Mostra a tua caixa aí, deixa eu botar grande aqui. Claro. É uma coleção de 9 CDs, né? E nesse momento, né, que ela foi lançada por um selo italiano chamado Great Dane Records. Até esse momento era a coleção mais completa, com todas as gravações que haviam sobrevivido da BBC, né? Sejam de fitas da própria BBC, ou sejam de fitas de fãs que gravaram os programas na época e guardaram em seus acervos. Enfim, né, são fontes variadas, talvez até tenha alguma coisa tirada de vinil também, né? Enfim, porque muita coisa se perdeu. Tem um livro bem completo detalhando toda a cronologia, né? Toda a história dos Beatles na BBC, que dias, quais músicas tocaram, quais gravações ficaram perdidas. Enfim, é bem completo. Até esse momento ele era a coleção mais completa, e inclusive, né, um ano depois saiu o Live at the BBC, oficialmente, né, que foi um compilado, né, um CD duplo que os próprios Beatles lançaram, e dizem que, né, meus amigos aqui podem me ajudar a confirmar, que usaram essa caixa aqui como fonte, né, desse CD duplo. Muita coisa, né? Pois é. Então, e essa caixa, na Itália, essa Great Dane é uma gravadora que lança discos oficiais, porque a política de direitos autorais na Itália era diferente na época. Tá? Então, eles podiam lançar isso como oficial. Tá? Mas depois foi recolhido com o lançamento do Live at the BBC, aquela coisa toda, mas essa caixa aí foi a primeira caixa realmente que você falou, que pegou tudo que tinha na época de gravações da BBC, coisas que você falou. Fãs que gravavam na fitinha cassete, a fitinha de rolo, não era cassete na época. Reel to reel. Rolo. Os LPs da BBC, que eles faziam, os Transcription Records, né? Isso aí era o que tinha na época. Hoje em dia já existe coleções, aí o Gustavo conhece mais a fundo isso aí, com 20 e tantos CDs com coisa de BBC. Hoje em dia tem coleções virtuais. Não sei se essas coleções mais atuais foram lançados, né, em mídia física. Não. Foram, né? Acho que foram, pois sim. A mais recente, que é a que se chama Harry and His Box Set. Essa ainda não. Essa só tem em digital. Sim. Mas a anterior, que é BBC Archives, do Lord Reef, eu tenho. Essa eu tenho também. Que é uma caixinha assim pequenininha. Essa é a melhor. É aquela capinha vermelha e branca, né? É a mesma capa do livro. Do livro, exatamente. É vermelho e branco. Pode ser. Quero agradecer. Perdão. Opa. Não, só para dizer que tem formato físico. Tá, entendi. Mas eu só ia dizer que, enfim, essa caixa serviu de base para o Live at the BBC, né? E depois vieram os Anthologies, enfim, aí não resta a história. E aí depois que essa caixa saiu, descobriram uma outra fita, né, com outro programa, e aí tem uma participação dos Beatles tocando 3 músicas, e aí saiu um 10º volume, né? A caixa tem 9 CDs simples, e aí saiu esse 10º volume aqui com 3 gravações dos Beatles, né? Misery, Do You Want to Know Secrets, Please Please Me, um programa de 12 de março de 63, né? São 7 faixas no total, com os outros artistas, e aí, enfim, né, a mesma gravadora, Great Dane também, né? Aí aqui é legal que você vê quais são as coresinhas das capas dos CDs que tem no box, né? Então, enfim, ele saiu depois. Então o fã geralmente comprava a caixa e depois tinha que comprar o 10º volume. Isso era vendido em loja, foi vendido em loja, inclusive, no Rio, né? Comprei no Rio, lojas pelo Brasil, né? Isso era vendido, né? Rio, São Paulo, Nordeste, enfim, as lojas especializadas tinham essa caixa vendendo nos anos 90, pelo menos, né? Então é um lançamento que hoje. Essa com 8 CDs duplos. Sim. The Beatles Lost Beatles Tapes. Sim. Isso aqui é anterior a essa que você falou, do BBC Archives, né, Gustavo? Não, essa é depois. Mas porque essa aí ela é do mesmo cara que fez, o Lord Reef, só que ela é de fonte diferente. Qual é a fonte? Isso aí é um especial do final dos anos 80,
que teve uma reprise nos anos 90, da BBC. Ah, tá. Essa coleção aí, o Lost Beatles BBC Tapes, ela não tem os transcription discs, não tem as coisas gravadas por fã, ela tem menos coisa. Mas, assim, ela é o creme. Assim, tudo que tem de qualidade de som melhor, as performances melhor, estão aí. Então aí. Vai ter as duas. Nessa que o Chico mostrou agora. Essa caixa que o Alan mostrou, isso aí é um produto premium, né? É premium. Premium. Tem um livreto maravilhoso. É mais bonito do que muita edição nacional de fazer. E ainda não é difícil de achar, ainda não. Não. É possível achar. Dá para se achar. O grande interesse mesmo nesse box que o Alan mostrou é assim, obviamente que ela não está atualizada em termos de conteúdo. Já tem umas 2 coleções que tem mais coisa. Só que nenhuma com o capricho dessa caixa, entendeu? Essa caixa enche os olhos. Essa caixa tem um livrão maravilhoso, que vem todas as informações. E o que falta nessa caixa para outras caixas não é nem tanto material assim, entendeu? Dá para você se divertir muito ouvindo essa caixa. Esse livrão é incrível. Esse livro é maravilhoso. O livro é maravilhoso. Mostra quem toca, que dia que foi, qual é o programa. Tem todas as informações. Quando foi gravado, quando foi transmitido, quem produziu. Maravilhosa essa caixa. Pois é, eu ainda considero essencial, só para encerrar, né? Para encerrar minha fala em relação a essas gravações, eu ainda considero essencial porque mesmo, como os meus amigos salientaram aqui, mesmo que ela seja ultrapassada já em quantidade e qualidade de gravações, né? Já tem coleções com mais de 20 volumes, mas a qualidade dela a torna essencial, né? É divertido ouvir essas gravações da BBC, porque tem muita coisa, e tem coisas legais que não foram lançadas nos 2 BBCs oficiais. Então, essa caixa é realmente assim, é a história desde a primeira sessão dos Beatles na BBC, ainda com Pete Best na bateria, que ele fez 2 sessões antes de ser demitido, até a última de 65. Então, eu considero ainda fundamental essa caixa e o mergulho nessas gravações das sessões dos Beatles na BBC. Só temos um superchat e um membro novo no canal. Temos sim. Só para finalizar aqui o Alan, então, né? O Alan trouxe o Star Club 62 e o Complete BBC Sessions, que pega mais de um ano ali, né? Mas é a fase. 2 a 65. E essa edição do Essa edição do Star Club foi de um selo que surgiu, ficou durante um tempo no ar, né? Um site chamado Oxtango. Oxtango, eu comprei esse disco. Um selo argentino. Pois eles vendiam online, assim, na cara dura mesmo, né? Você ia lá, comprava, recebia em casa, trabalho bem feito. O próprio dono do selo pegou, tentou remasterizar e tal, usou as técnicas da época e... a partir desse CD aí da Oxtango e até os mais recentes, que são os do Lord Reef, todos eles são, assim, guardados as devidas proporções, mas todos eles são melhores do que o LP da Linda Song. Com certeza. Sim. Deixa eu agradecer então aqui o Hermilo Borba. Hermilo, obrigado aí pelo superchat, o apoio, o carinho aí. Opa. Dando aquela força ao canal. Pô, isso faz toda a diferença aí pra gente. Claro, a audiência de vocês, mas estes gestos assim ajuda demais. Tamo junto. É como o Paulo falou aqui. O Paulo já é membro antigo aqui do canal. O importante é dar uma força pro Sal, que está nessa batalha aí, não só pelas segundas Beatles, mas por todo o conteúdo do canal, que é muito rico. É isso, obrigado mesmo, gente. Fico muito feliz. E o Márcio, obrigado, Márcio. O Márcio acabou de se tornar membro. Tamo junto, meu amigo.